eu sempre sou um defensor do Gabigol, tá? Que eu digo o seguinte, eu falo, pra mim o Gabigol, ele tem que ter uma maior paciência da torcida do Flamengo, por quê? Pelo que ele fez. Não é à toa, é pelo que ele fez. O cara tá desde 2019 no Flamengo e com uma regularidade impressionante. Essa é a primeira má fase do Gabigol no Flamengo, que agora eu acho que já dá pra te chamar de má fase. Que ele vem de muitos jogos sem marcar gols com bola rolando, mais de 14, se eu não me engano. Com a bola rolando. Ele fez 2 gols de pênalti recentemente. Hoje, ele perdeu pelo menos 3 chances claras de gol. Eu digo claras, porque eu acho que foram até mais de 3. Também acho. Mas claras, ele perdeu 3 chances de gol. Ou seja, foi determinante pro resultado. Saiu no outro jogo, criticado pelo torcedor, injustamente, na minha opinião, porque jogou muito bem contra o Maringá, participando de vários lances de gol, fazendo o gol dele. Agora, quando essa bola não entra, Nilson César... Foi não. Porque todo atacante, né, a gente tem relação com o jogador, eles falam, quando a bola tá entrando, amigo, você chuta de qualquer lugar, a bola entra. Também quando não tá entrando, é um minhaca. Agora, tem que ter paciência com o Gabigol? Você concorda? Eu acho que ele merece uma paciência maior. Por tudo que ele já fez no Flamengo nesses 4, 5 anos. E você? São 4 anos. E você? Acha que ele merece essa confiança ou tá começando a merecer ali um banco pra... Pô, tem que começar a treinar a finalização porque tem perdido muitos gols. Você não tem que ter paciência com o Vidal, que é um péssimo jogador de futebol hoje. Esse você não tem que ter paciência. Hoje não é mais jogador de futebol. Claro que tem que ter. O Gabigol é titular absoluto do Flamengo. Titular absoluto do Flamengo. Ô, Vamp, e primeiro pro Viga, né, que ele não falou sobre esse assunto. Viga, o Gabigol, né, eu vou até pedir pra nossa produção, são quantos jogos sem gol em bola rolando? Eu acho que são 15 já. Eu acho que 100 gols em bola rolando já são 15 jogos do Gabigol sem marcar. Vou pedir pro Gabrielzinho correr atrás pra gente. Né? Eu falei aqui, Viga, não sei se você concorda. Pra mim, a primeira má fase do Gabigol na passagem pelo Flamengo. Pode dizer, pilhado, puxa-saco. Pra mim não teve. Má fase não teve. Portanto, que eu sempre disse, o Gabigol é um cara que desde 2019, ele não tem uma má fase. Ele é artilheiro de brasileiro, ele é bicampeão brasileiro, ele é bicampeão de Libertadores, fez todos os gols do Flamengo nas finais da Libertadores. Isso pra mim não tem preço. Isso pra mim, o cara tem que ter culhão pra isso. Essa é a verdade. Os 4 gols do Flamengo, 2 contra o River, 1 contra o Palmeiras e 1 contra o Atlético Paranaense, foram do Gabigol. Artilheiro constantemente, campeão de tudo. O cara que chama a responsabilidade, que defende o Flamengo, que zoa o rival. Então, eu acho que tem que ter uma paciência maior com ele. Mas o que estaria acontecendo com o Gabigol, Viga? Será que é porque trocou a posição? Porque ele reclamou do Vitor Pereira. Ele disse, quero voltar a jogar de centroavante. E a bola não está entrando. E hoje ele perdeu, a gente falou aqui, pelo menos 3 chances claras de gol. Já vem perdendo gol há um bom tempo. Outra característica dele, sempre marca em jogo grande. Ainda não fez gol em clássico nesse ano. Há uma preocupação com o Gabigol, eu digo por mim, tá, Viga? Pra mim, não tira do time titular. Porque já tem aí algumas pessoas nas redes sociais, tem que botar o Gabigol um pouco no banco. Eu não acho, porque eu não acho que é falta de vontade. Eu acho que é a bola não entrando. O que você acha? Por que o Gabigol pode estar nessa má fase pela primeira vez no Flamengo? E você também acha que é a primeira má fase do Gabigol desde 2019 no Flamengo, Viga? Sem dúvida alguma. Se é a primeira fase de alguém que está no clube desde 2019, é claro que ele tem crédito, tem que ser perdoado, ou você tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Agora, o que se questiona muito é a forma física do Gabriel Barbosa. Muita gente acha que ele não está na ponta dos cascos, não está no auge, e isso você pode mensurar, você pode medir na hora do pique, né? Segundo alguns especialistas, na hora que ele vai dar um pique para brigar com um zagueiro, ele normalmente está chegando atrás dos zagueiros. E aí tem gente dizendo que fisicamente ele não é o Gabigol de anos anteriores. Por isso, talvez, o resultado seja esse, de um longo jejum com a camisa do Flamengo. Agora, a gente não pode ignorar o fato também que o Gabigol, ele não peca por falta de vontade, pelo contrário, talvez até seja pelo excesso, porque ele está sempre brigando, está sempre lutando, está jogando fora da posição dele, está mais distante do gol. Ele até entrou naquela vibe, naquela onda errada, que ia brigar por vaga com o Pedro, e se o fizesse, certamente aí sim ia parar no banco de reserva. Agora, cá entre nós, pilhado, se o professor, se o técnico monta o time com 3 zagueiros, que para mim é algo injustificável,
Se você monta um time despovoado no meio de campo, sem articulação, que era o caso de hoje, né? Com Ayrton Lucas tendo que ser o cara da armação da jogada, fica mais difícil para a galera que está lá na frente. O que fez o Pedro no jogo de hoje? Pouco ou quase nada. O Gabigol até teve as chances e as oportunidades. Mas ele perdeu, né? Isso é questionável, ele perdeu. Ele perdeu. Você sente que ele tá com um piano e meio nas costas. Assim que ele fizer um gol, acho que vai dar uma aliviada. Tem mérito, acho que ele tem crédito, você tem que aguardar um pouco mais, porque o Gabigol é aquele cara que vai lutar sempre, do primeiro ao último minuto. Agora, se você olhar para trás, ali na retaguarda, na armação da jogada, ele tá sempre orientando, tá sempre reclamando e tá sempre tentando ajustar o meio de campo. Para mim, fator fundamental do Flamengo é o setor do meio de campo. Enquanto não corrigir o meio de campo e a começar por retirar um zagueiro lá de trás para pelo menos você povoar e brigar mais no setor do meio de campo, não vai a lugar nenhum, não vai ter jeito. Gente, terceira rodada, 2 derrotas, uma vitória sobre o Curitiba que provavelmente vai lutar para não cair para a segunda divisão. E não dá para se iludir com vitórias sobre Maringá e Nublense. O Flamengo ainda não foi testado à prova, em alto nível. Talvez o jogo contra o Racing pela Libertadores seja aquele que vai mostrar qual é o diapasão, qual é o padrão que o Flamengo está. Defensivamente, é um time nota 5. Só uma coisa do Gabigol, achei que ele fez um primeiro tempo muito bom, jogando, vindo um pouco atrás, jogando ali pela direita. Ele botava o Wesley no jogo o tempo inteiro, o Wesley estava bem solto ali para fazer a ala, ir para o fundo, e o Gabigol que metia as bolas nele. E ali que o Flamengo criou as principais chances no primeiro tempo, até a bola na trave do Vidal, uma jogada ali na direita, Gabigol, Wesley, o Vidal entra e chuta na trave. Depois, quando ele perde o primeiro gol, ele começa a cair. Porque aí acho que entra essa coisa de não estar fazendo gol, da confiança. A primeira aqui é uma bola até do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tinha acabado de entrar, meteu ele na cara do gol, o Lucas Perry fechou e ele perdeu. A partir daí ele se perde um pouco no jogo. Ele nunca se omite, é verdade, mesmo depois que perdeu o gol, mas ele tentava e dava para ver que ele estava ficando impaciente. Mas no primeiro tempo, ele estava muito bem no jogo. Depois que ele perde o primeiro gol é que ele começa a parecer ficar mais nervoso. Agora, ô Vamp, eu cravei, tá? Cravei a informação. Tô igual o Bruno Prado, virei enciclopédia, irmão. Oh, que beleza. Ó, 15 jogos sem gols com bola rolando do Gabigol. O último gol saiu contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, no dia 15 de fevereiro. Nesse período foram 2 gols de pênalti contra o Curitiba e o Maringá. E uma assistência contra o Maringá. Mas ó, contra o Maringá também um belo cruzamento pro Vidal ajeitar pro Pedro. E outra bolaça que ele deu pro Pedro, que o Pedro conseguiu driblar o goleiro, mas o Wesley chegou atrasado. Então não foi só assistência, ele participou muito do jogo contra o Maringá. E o Bruno dizendo hoje como ele participou também no primeiro tempo. Vamp, a que se deve essa má fase do Gabigol, na sua opinião? E outra, falaram do físico do Gabigol, inclusive o Viga agora, que na arrancada ele tá perdendo pros zagueiros. Ele postou uma foto recente do lado do Vidal, sem camisa. Porque estavam dizendo que ele estava acima do peso. Realmente ali, aparentemente, não está. Aparentemente é o mesmo Gabigol. Agora, é psicologicamente... Ele postou uma foto. Então, tá imitando o Ronaldo. Sim, do lado do Vidal. Tá imitando o Ronaldo gordo. Mas é um cara... rapaz, é perigoso. Por quê essa má fase nesse momento, na sua opinião? Se você pegar... Não, que o Ronaldo... É porque o Gabigol ele é tão diferenciado do Flamengo, se você pegar amigo, quem tá em má fase, há um tempão é Marinho, Cebolinha... Davi Luiz. Uma galera do Gabigol, não. O Gabigol é o seguinte, porque a gente é acostumado a ver ele sempre fazendo gol, a gente tá vendo o Pedro também, que a gente sempre foi acostumado a ver ele fazer, né? Eu sempre brinco que o pessoal fala assim, não pode jogar Pedro e Gabigol, mas no Corinthians jogava Léo Natel e Mosquito. Aí vocês dão risada, não pode jogar Pedro e Gabigol, mas no Corinthians pode jogar, Viga, Léo Natel e Jonathan Cafu, sei lá. Foi bom. Com todo respeito, né? Tô falando de 2 caras de alto nível. O Gabigol, ele não tá fazendo, normalmente, porque a gente vê ele fazer muito gol, mas ele é participativo. Eu lembro bem que no Campeonato Brasileiro, vocês vão lembrar aqui, o Dimba, lembra Dimba atacante? Lembra. Ele foi atirando no Campeonato Brasileiro com 20 gols de pênalti. Pelo Goiás. Josiel também foi, né? O Reinaldo, o Reinaldo jogou até comigo no Corinthians, do Atlético, foi vice com 28 gols de pênalti. 28 é o Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer assim, o gol de pênalti também conta. Eu sou a favor do gol de pênalti porque na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, a gente viu uma das maiores finais de todos os tempos, o Mbappé ele faz 10 gols na Copa e o Messi faz 9. Só que não conta os gols de pênalti. Mas para você eliminar e o país ir embora, conta. Os caras, esse negócio de Copa do Mundo, ó, o pênalti não conta para artilharia na Copa do Mundo em disputa de pênalti.
mas serve para mandar um país inteiro embora, sair de uma competição. Então, o que é preocupante é o seguinte, o Viga citou aí no Bratis e... No Blense e Maringá. E teve o Curitiba também na estreia, que o Curitiba está na zona de rebaixamento. É preocupante, você foi lá, o Abel uma vez citou, perder pro Inter é uma coisa normal. O Flamengo jogou bem contra o Inter há uma semana atrás, domingo, 11 horas da manhã, poderia ter ganho o jogo. Teve chances. O que é questionar é o seguinte, que tá perdendo muito gol. Um minuto antes de tomar o gol da derrota, ele bateu uma bola na trave. Matheus França meteu. O jogo de hoje também perdeu gol, aí sim, você pode dizer, os caras... O Gabigol, que é o principal cara, artilheiro aí, em todas as finais não tá fazendo... Vampeta, o Flamengo terminou de um jeito que dificulta a finalização, o gol, o arremate de qualquer atacante. Não tinha lateral. Não tinha nem lateral direito, porque acharam que o Marinho poderia fazer um baile ali pela direita, e não vai fazer, porque já está 2 anos no Flamengo e nada fez. O Wesley está jogando como ponta, entendeu? E tem um vácuo. Eu tenho alertado isso aqui na Jovem Pan. Tem um vácuo entre a defesa e o Wesley. E quem está fazendo esse pêndulo é o Fabrício Bruno. Os outros times já viram. Estão explorando. O Botafogo jogou muito ali nas costas do Wesley e do Fabrício Bruno. E do outro lado, quem estava tentando fazer às vezes de lateral esquerdo era o Léo Pereira. Só que o Léo Pereira não vai no fundo, gente. Fez 2 gols hoje. Parabéns, Léo Pereira. Eu já critiquei você muito aqui. Agora, o Flamengo jogava funilado ali, com aquelas bolas metidinhas, aquele chapeuzinho para a área, no pé do Everton Ribeiro. Com 50 caras do Botafogo na defesa. Qual a chance de dar certo, Vampeta? Então, não é jogar pela ponta, não é jogar pela beirada, não é jogar agudo. Não é assim que o futebol está ensinando pra gente? Ou a gente está desaprendendo a jogar futebol? Já não basta perder a Copa do Mundo toda a Copa. Ninguém me tira da cabeça. Eu sou fã mesmo do Gabigol, do Pedro. Do Gabigol até na minha seleção. Pra Copa do Mundo ele seria titular na minha seleção. Eu sempre falo isso. Você falou que ele seria titular na sua seleção. E avisei também que ele não ia pra Copa, porque o Tite avisou pra um companheiro nosso aqui, que usa peruca, vocês sabem quem é, que ele não ia. Dando nome aos bois. Quem usa peruca? Quem? Um companheiro nosso Mauro Betti usa peruca? É esse aí. Usa peruca? Dando nome aos bois, tá aí, ó. Eu sou fã do Everton Ribeiro, joguei com ele no começo da carreira no Corinthians, eu já parando. O Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, com a volta agora do Bruno Henrique, o Bruno Henrique estava lesionado, seria Bruno Henrique e Gabigol no auge. E aí você complementa com o resto. Quem é o atual campeão da Libertadores? Flamengo. Quem é o campeão da Copa do Brasil? Flamengo. O Flamengo não vive em jejum de títulos. Esses 4 caras, meu irmão, ganham título, botam o time para ganhar título. E aí ficam inventando formações para sacar esses 4. Você acha que o ideal é dar ritmo para esses 4? Esses 4 tem que jogar esses 4. É lógico. Esses 4 é a base de ganhar título. Ó. Vampeta, você jogou bola. Você gostava de jogar uma partida, saber que na outra, mesmo jogando bem, você ia ser sacado, depois ia voltar. Amigo, treinador tem 11 amigos ou colegas e 11 inimigos. Se não for assim, não vai dar certo. Uma vez, Oswaldo de Oliveira falou, Vampeta, você vai descansar e o Marco Senna vai jogar. Eu digo, professor, o Rincon é mais velho que eu, bota ele pra descansar, eu não vou não. Porque eu sabia que o Marco Senna era fumaça, não é o caso de... Não é o caso do Flamengo. Você quer poupar os caras pra botar Cebolinha, que ainda não fez nada, e Marinho, que também ainda não fez nada. Só que, ó, tem umas coisas com fundo de verdade. Quando o Gabigol brinca, e hoje rede social, vocês falam em ganhar like, não sei o quê, papapá. Quando o Gabigol brinca com o Arrascaeta, sentindo a sua falta... Você é que me enxerga. Aquilo é tudo verdade. Não é brincar e bota o kkk pra dizer, tá brincando, não é verdade. Não, a frase... Amigo, aquilo é verdade mesmo. Você é o único que me enxerga. Cara. E o kkk... Você é o único que me enxerga. E talvez seja uma cutucada no Pedro também, né? Porque o Pedro talvez não toque todas as bolas pro Gabigol e o Gabigol tá um pouco mais distante do gol. E isso acaba se refletindo nesses números que a gente tem falado aqui. O Arrascaeta é fundamental, por isso que eu disse lá no começo. Volta, Arrascaeta, pelo amor de Deus. Tá por aí pela cidade do Rio de Janeiro pegando o cavalo perdido. Agora, ô Viga, mas me desculpa também. Um time que tem Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, Pedro, não tem que ser dependente do Arrascaeta. Quando a gente fala que o Corinthians é dependente do Renato Augusto, ok, pelo nível de jogadores que a gente está falando. Agora, a gente tem um Flamengo que tem Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson, Pedro. Aí você tem o próprio Everton Cebolinha, que veio por uma fortuna, que eu tô cobrando isso.
Não, eu só tô dizendo, não dá pro Flamengo ser dependente do Arrascaeta, pô. A gente sempre fala que... Não é ser dependente, pilhado. Pega de 19 pra cá os grandes momentos do Flamengo. O Arrascaeta foi protagonista em todos os momentos. Não, discordo. Pela primeira vez eu vou discordar de você. Claro que foi. Eu vou discordar. Pra mim, em 2019 foi o Bruno Henrique. O grande protagonista pra mim de 2019 foi o Bruno Henrique. O protagonista. Mas sabe que eu acho? Deixa eu concluir aqui isso aí, do Arrascaeta. Segunda-feira passada, amanhã faz uma semana, nós entrevistamos o Miller, né? No Rei da Resenha. Não é que o Arrascaeta seja o Pedro, o Gabigol. Ele enxerga o passe pra botar os caras na cara do gol. O Flamengo, na época, jogava no Fluminense. Quando o Flamengo montou aquele time do sonho com Romário, Sávio e Edmundo, sabe o que era no meio campo? Era 3 volantes. Jogava o Márcio Costa, o Pingo, jogava o Wesley, que veio do Bahia. O Wesley, que era do Bahia. Jogava 3 volantes com 3 atacantes, a bola não vai chegar nos caras. Aí virou aquele negócio, aquela música que o Fluminense cantava. O Miller falou assim, ó, o Miller chegou falando assim, ó, tem cara diferente que mete a bola, o Zico, o Arrascaeta, o Everton, enxerga o passe. Eu sei, mas em 2019 eu achava o Bruno Henrique mais decisivo que o Arrascaeta. O jogo tava difícil, era aquele tapa na bola do Bruno Henrique que resolvia o jogo. Deixa eu falar. Ele dava um tapa na ponta esquerda, ninguém segurava. O carrinho do empate lá contra o River pela Libertadores, quem deu foi o Arrascaeta. Mas a bola foi de quem depois pro Arrascaeta, pra rolar pro Gabigol? Foi dele. Ele achou o passe. Mas aquele carrinho não é qualquer um que dá, não. Foi um carrinho passe, não foi um carrinho pra tirar a bola. Não foi um carrinho passe. Isso aqui, eu falo e respeito sua opinião. Pra mim, o protagonista de 2019 foi o Bruno Henrique. Pra você pode ter sido o Arrascaeta. Não, melhor jogador do Flamengo de 19 pra cá se chama Jorge Arrascaeta. Não, mas em 2019, me fala em 2019, quem você achou? Eu concordo com você que o Bruno Henrique foi fundamental, essencial, mas o cerebral era o Arrascaeta. O Flamengo tá padecendo, tá sofrendo da ausência do Arrascaeta. Ô, gente, acontece assim, ó. Você acabou de falar, o Flamengo não pode ser dependente do Arrascaeta. Como o Corinthians é do Renato Augusto. Num time de futebol, é um conjunto. Aí, quando você tem uma peça fundamental, e essa peça fundamental não está presente, mesmo que você tenha uma engrenagem muito legal com as demais peças, a máquina não funciona. Então, o Arrascaeta, eu entendo o que o Viga está dizendo. O Arrascaeta, para mim, é uma peça fundamental nessa engrenagem Flamengo. Ele é uma peça fundamental. Ele faz com que todo o resto funcione. É o motor de arranque, Nilson. É o motor de arranque do Flamengo. Isso. Ele é um cara que, na ausência, os demais caem de produção. Sabe? Sem a presença do Arrascaeta, os demais caem de produção. Então você tem lá. O técnico ainda tira o Everton Ribeiro, né, Nilson? O técnico ainda tira o Everton Ribeiro. Aí complica mais ainda. Claro. É isso que eu digo. Eu acho que com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro jogando, você tem um cara que pensa o jogo. Claro que ele não é genial como o Arrascaeta. Mas ele pensa o jogo. Mas falta outra peça. A outra peça está faltando ao Flamengo. Eu entendo o que o Viga está falando, porque eu concordo 100% com o que ele está dizendo. É uma peça que ele não é um complemento da engrenagem. O Arrascaeta não é um complemento da engrenagem. Ele é uma peça fundamental da engrenagem. Então, quando essa peça fundamental não está presente, os demais não funcionam do jeito que precisam funcionar. Então, o Flamengo precisa recuperar logo esse rapaz, ele precisa se recuperar. Está sempre com contusão agora, né? Coisa que não tinha, né? Esse ano ele quase não jogou. Esse ano praticamente... Já foi para a Copa baleado também. Foi baleado para a Copa do Mundo. Esse ano praticamente não jogou. Então, tem que recuperar logo esse rapaz, botar no time titular... absoluto, titular do Flamengo, e ele ganhando o ritmo, o Flamengo talvez evolua. Está fazendo uma falta danada. Além do João Gomes, que você perdeu todo o cara lá que protegia o sistema de defesa do Flamengo, você não tem essa peça da engrenagem que faz os outros funcionarem bem melhor. Ele fazia o Gabigol funcionar bem melhor, ele fazia o Bruno Henrique funcionar bem melhor. E esses caras estavam tão entrosados, que pode ter... Olha, quando o Flamengo pegava a bola, pode ver o jogo do Flamengo de 2019. Todo mundo procurava Arrascaeta em campo. O cara pegava os volantões, Vampeta, pode ver isso aí. Os volantões pegavam a bola, olhavam onde é que estava a Arrascaeta. Porque sabia que do pé dele ia sair alimentação para todos os demais.
Então eu entendo bem o que o Viga está falando. O Flamengo está carente desses dois jogadores. Ainda deixaram Agora, o Rodinei ô embora. Viga. Ainda deixaram o Rodinei embora, de forma incompetente, viu, Pilhado? Fica buscando muita aí... pressão pra cima do Rodinei. Mateuzinho, Wesley, de forma incompetente, deixaram o Rodinei embora. Não, tem isso. Porque falaram tanto do Rodinei, a gente defendia ele aqui. O Varela, pra mim, não mostrou nada. Vem aquele discurso, é lateral direito de Copa do Mundo, azar. Lateral direito de Copa do Mundo, então provavelmente o Uruguai tá numa péssima fase de lateral direito. Mas é um cara que chegou no Flamengo e não mostrou nada, por enquanto. E o Rodinei tava jogando um bolão. Nós estamos falando de um técnico que chegou aí há 10 dias, né? O trabalho começou há 10 dias. Se o Gabigol tivesse feito metade dos gols... Se o Gabigol tivesse sido o Gabigol, que ele tá abaixo mesmo, ele tava vivendo uma fase ruim, e não dá para culpar um cara como o Gabigol e encher o saco dele, porque ele deu muito pro Flamengo. Se não fosse o Gabigol, o Flamengo não teria nem ganho do River. E aí a história de Jorge Jesus também seria outra. Se o Gabigol tivesse sido o Gabigol hoje, o Flamengo teria vencido o jogo. E aí, todos esses erros que de fato aconteceram e têm que ser colocados, é óbvio, eles seriam minimizados. Então, acho também que é isso que nós temos que falar, é essa história do jogador, né?